Livro de Atos, capítulo 20, e o versículo 20, capítulo 20, versículo 29. Nós estamos fazendo uma série sobre seitas e heresias, tá bom? Já falei de duas aqui, né, para vocês, e hoje vou falar de uma terceira. Não quero afirmar que completamente ela seja uma seita, da qual eu vou falar esta noite. Mas, para mim, assim, muitos pensadores pensam que ela não é. Mas, para mim, toda religião que distorce a Bíblia faz com que as pessoas andem errado, creiam errado, ensinem errado, preguem errado. Para mim, particularmente, eu pessoalmente, é um grupo herético, certo? É um grupo que não está dentro dos padrões de uma igreja que se possa dizer realmente sã, que tenha saúde para dar aos seus ouvintes, tá bom? Atos 20 e 29, diz assim a palavra do Senhor: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Vou repetir outra vez, tá bom? Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. O apóstolo Paulo, que está escrevendo isso à igreja de Éfeso, certo? E alertando a liderança daquela igreja que na partida dele, a igreja vai se infiltrar dentro da igreja lobos que possam devorar as ovelhas, tá certo? De que forma pode ser isso? Com ensinamentos errados, com questionamentos, com contendas, com brigas, com todo tipo de coisa ruim. É o que os lobos fazem dentro das igrejas, tá certo? Eles não vão devorar as pessoas literalmente, mas é no sentido da crença, na questão da crença. Então, para repetir aqui para vocês, para ficar bem gravadinho, certo? Toda seita, ela trabalha nos sinais da matemática, que eu já falei aqui para vocês, certo? Na adição, na subtração, na multiplicação e na divisão. Ou seja, na adição, toda seita aumenta, certo? As questões da Bíblia, ou seja, ela acrescenta algo à Bíblia. As crenças bíblicas, elas aumentam verdades com inverdades, com mentiras, tá? Toda seita, ela subtrai, certo? Ela subtrai, ou seja, ela não coloca a verdade por inteiro, ela rouba, certo? A verdade. Toda seita faz isso, preste bem atenção no que eu estou lhe dizendo. Toda seita multiplica, certo? As verdades que não é para ser multiplicadas, elas acrescentam, certo? Elas dizem que Deus não disse assim, ela aumenta muito mais o que não é para ser aumentado, é para a gente crer só no que está escrito. E ela divide, aonde você vê uma divisão, seja de ensino, seja de crença, seja de igreja, certo? Aonde houver divisão, isso não é de Deus, é coisa de seita. Toda seita, ela surge de uma divisão. Alguém pensou uma coisa errada e surgiu uma seita. Então, o que nós vamos falar hoje é sobre a CCB, Congregação Cristã do Brasil, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre a Congregação Cristã do Brasil. Talvez você não tenha ideia, ou alguém aqui já saiba de quem nós vamos estar falando aqui. Conhecida mais como a Igreja do Véu, igreja que as mulheres usam véu. Quero deixar claro que esse ensino de hoje não é um ataque às pessoas que fazem parte daquela instituição. Tem muita gente que confunde, certo? Um ensino sobre seita e acha que a gente está atacando as pessoas. Nós não estamos aqui, não estou aqui atacando o caráter daquelas pessoas, certo? A vida delas. Nós não estamos nem fazendo ataque, nós estamos ensinando à luz da Bíblia o que realmente está errado naquele segmento. Isso quer dizer que não estamos colocando as pessoas como alvo, tá certo? Então é apenas
Isso que eu quero justificar aqui, para não pensar que a gente está batendo de frente com as crenças, certo? Com as pessoas que creem daquele jeito. Tem pessoas que decidem crer errado, certo? Às vezes por opinião própria, às vezes porque quer ser assim mesmo, entendeu? Por orgulho, porque acha bom assim e que é desse jeito mesmo. E a gente respeita a pessoa que está crendo errado, tá bom? A congregação cristã no Brasil é vista como seita e movimento contraditório. A principal problemática da Igreja do Véu é que elas são contraditórios. Por exemplo, eles pegam textos da Bíblia e eles falam em versículos isolados. E a gente tem que ter um certo cuidado com versículos isolados, porque os versículos isolados, sem o seu contexto, é a mesma coisa que você, certo? Tomar um café sem açúcar, certo? Comer uma comida sem sal. É a mesma coisa que você pensou que botou uma roupa e foi sair, de repente você se olha na rua, está completamente despido. É esta a sensação da pessoa, certo? Da pessoa que, quando está diante da Bíblia, ela pega um versículo isolado. E isso faz muito, as pessoas fazem muito isso. E dá uma de mãe de Ná, né? De adivinhador. Acha que Deus pensa, Deus me revelou assim. Então eles fizeram isso. Eles trabalham muito esse negócio de revelação. E aí esse negócio de revelação é um perigo. É uma coisa que traz problemas mil, certo? E aí eles trabalham muito isso. E aí devido a isto, é bom ter você, meu irmão, ter certo cuidado quando você estiver abrindo a sua Bíblia. Você não achar que Deus falou uma coisa sem ter sido Deus. Lembremos que Satanás também conhece a Bíblia. Entendeu? Conhece muito bem a Escritura. O diabo sabe muito bem a Escritura, melhor do que nós. Certo? Ele tentou Jesus em cima da palavra. Tá? Então, versículos isolados não podem ser interpretados sem que você conheça todo o histórico contexto que está falando aquele texto. Cuidado com esse negócio, tá bom? O fundador da congregação cristã, né? Como toda seita é fundada no princípio, existe um homem, ou seja, o nome dele era Luiz Francesco, nascido em 29 de março de 1866 na Itália. Era um italiano que ele estava na igreja presbiteriana, certo? Ele era presbiteriano e esse homem, na década de 1800 e pouco, ele teve uma suposta revelação que Deus estava mandando ele abrir um novo segmento, porque onde ele estava tudo errado, certo? Como eu disse já em outras aulas passadas, toda seita começa com o homem, já percebeu isso? Nos nossos princípios batistas, nós cremos que Jesus Cristo é o cabeça. Nosso princípio batista. Se você quiser ir lá no site da Convenção Batista Brasileira, você bota lá item princípios batistas. Aí dê uma lida para você ver o que é que a gente crê lá como regra de fé, Bíblia e tal. Cabeça da igreja, Jesus Cristo. Não é papa, não é pastor, não é bispo, não é diácono, não é igreja. Jesus Cristo, conforme a Bíblia, o cabeça da igreja. Mas as seitas, infelizmente as seitas colocam sempre um homem, quando digo homem, o gênero, né? No sentido geral, universal, a pessoa como fundadora. E isso não é bom, certo? Isso não é bom, tá? Este homem, o Francesco, este teve uma experiência com o batismo de forma contraditória. Ele teve um batismo meio contraditório. Abre a sua Bíblia aí, que foi nesse texto que ele teve essa contradição, certo? Onde ele leu em Colossenses capítulo 2, versículo 12. A contradição do batismo que ele teve foi em cima desse texto. Colossenses 2,12, meus irmãos. Aí você pode perguntar, mas por que o pastor está dando essa aula se eu não tenho nenhum problema com as seitas? Simplesmente o seguinte: se você se considera ovelha, você está sendo vacinado hoje.
Ponto. Ok? Vamos vacinando, estamos vacinando você, tá? Colossenses 2:12. Preste atenção no texto. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Tem alguma coisa errada com esse texto sobre batismo? Não. Não tem nada de errado nesse texto. A questão é que eles implementam, eles pregam, eles dizem lá dentro que o batismo salva. Você está entendendo? Ou seja, eles passaram pelo batismo, ele passou pelo batismo da aspersão. Quem sabe aqui o que é o batismo da aspersão? Acho que vocês todos sabem. Vocês passaram pela sala de doutrina, você deve ter sabido, deve saber. A aspersão é a aguinha na cabeça, ou então é aquele aspergindo assim, né, na cara, certo? É a aspersão, o batismo com aspersão. Então ele foi batizado, como toda igreja da reforma protestante, luteranas, presbiterianas, congregacionais, eles batizam com aspersão, tá? Nós, a igreja batista, não temos nenhum problema se a pessoa vem de uma igreja reformada, presbiteriana, congregacional, luterana, certo? Nós não temos nenhum problema de receber essas pessoas, contanto que elas creiam na palavra de Deus, creiam que o batismo que eles tiveram foi aceito e tal, porque está sendo recebido da igreja. Porém, existe um equívoco no batismo. Não que o batismo salve, mas a gente sabe que a palavra batismo, que é batismo em grego, significa imergir e não aspergir. Você está entendendo? Porém, o Francesco, que é o fundador da congregação, ele pegou este texto e fala de sepultamento. O que é batismo? É você sepultar. Ninguém sepulta alguém só a cabeça. Ninguém sepulta só a cabeça, como o batismo ser só com água na cabeça. Ninguém sepulta só a cabeça, verdade? Amém? O batismo é imersão, ou seja, sepultamento. Quando você sepulta um cadáver, é completo, ok? Então, o batismo é o sepultamento de uma vida, ou seja, o velho homem foi enterrado e agora eu ressuscitei uma nova criatura. Você está entendendo? É isso que significa o batismo, tá? Então, nós não estamos aqui questionando, porque as pessoas que estão nessas igrejas são pessoas que são de Deus, né? E às vezes imigram para nossas igrejas e a gente recebe. Mas, detalhe, o batismo não salva. O batismo é apenas algo simbólico, é um exemplo de morte e ressurreição, ok? O problema é que ele deu ênfase. Ele diz, olha, se não for batizado assim, ninguém é salvo. Isso aí não é bom. Imaginemos aqui uma situação, uma pessoa que está no estado de câncer, certo? De câncer em alto grau, converteu-se, certo? Quer o batismo. Tem como a gente pegar uma pessoa dessa e mergulhar dentro de uma piscina? Não tem. Não tem como mergulhar no tanque de batismo. Então aí, em casos especiais, precisa realmente ter uma comoção, uma flexibilidade do pastor com a igreja com aquele caso. A gente pode ser radical. Amém? É nesses casos especiais, tá? Mas a pessoa gozando de plena convicção, entendendo tal que está bem, tá? Então ela tem que ser imergida, certo? Imersa na água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Após esse texto, ele diz que ouviu uma voz. Está aí, meu irmão? A gente tem que ter muita preocupação com esse negócio de ouvir vozes. Ou a pessoa é esquizofrênica, isso pode ser doença. Esse negócio de ouvir voz é coisa de esquizofrênico. A pessoa que é esquizofrênica, ela fica ouvindo vozes. Ou é esquizofrenia, que é loucura, ou a pessoa está com possessão demoníaca, certo? Porque quem ouve vozes, das duas uma, ou ela é doida, entendeu? Porque tem até um personagem aí nessa novela agora, que o cara é pintor. O cara é pintor nessa novela que está passando agora, o cara é pintor, ele ouve vozes. Que ele é uma doença, certo? Esquizofrenia.
Então cuidado com que alguém que diz assim, eu ouvi Deus falar assim. Você tem que ter muito cuidado com isso. Porque Deus fala, meu amigo, mas através da palavra de Deus em 66 livros. A Bíblia. Tá aqui. Tá? Mas é cômodo a gente acreditar no místico. O místico é muito cômodo para a gente aceitar, sabia? A gente prefere às vezes ir para o místico ao invés de ir para o racional. Diga, meu irmão. Quando a gente vê esse pessoal, o conhecimento das pessoas não chega tanto, porque não tem conhecimento da palavra de Deus. Basta um aí, crescendo em graça. Não é Pode falar, pode falar. É uma desgraça. É um movimento, né? Não. É um. O líder dela, como Jesus Cristo encarnado na terra, Sei. e eles usam o símbolo tatuado 66. Tem mais de 10 mil seguidores aqui no Brasil. Só no Brasil tem 10 mil. Tem 10 mil, ela está instituída no Rio de Janeiro. E esse cara, Hernandes, se intitula como Jesus Cristo encarnado na terra, e o pessoal adora. Já está milhões proliferando esse daí do seu pecado. Não existe pecado, o pecado Jesus já levou, tudo pode. Por isso que o nome é crescendo em graça. E eles usam o símbolo 66 já no braço. 666, né? 666. 666. Então é o seguinte, eles adoram muito, é o seguinte, são muito ligados, batem muito nas igrejas, eles. É uma série que também está surgindo muito gosta. Esses movimentos, eles vão pegar, preste atenção, eles vão pegar as pessoas que são vulneráveis no conhecimento da Bíblia. Toda pessoa que não vai para a escola bíblica, que não estuda doutrina, preste bem atenção no que eu estou lhe dizendo aqui, serão vulneráveis a um rostinho bonito angelical falando que é Jesus Cristo. Foi fácil. Por isso que você corre o risco, se você não lê sua Bíblia, você não estuda sua Bíblia com a igreja, você não tira suas dúvidas na escola dominical, você não tira sua dúvida no estudo de doutrina, você não faz perguntas, você tem uma dúvida que não faz, meu irmão, você vai aceitando qualquer coisa, daqui a pouco você está aceitando qualquer pensamento, achando que é normal, e aí a sua vida começa a se distanciar de Deus. Nessa distância de Deus, certo? Que você fica, quem se prejudica espiritualmente é você, tá? Ele falou também sobre o batismo com o Espírito Santo, certo? Algo que com certeza ele não aprendeu lá na igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana nessa área, ela trabalha muito bem essa doutrina do batismo com o Espírito Santo, certo? A igreja presbiteriana crê, certo? Que a pessoa é batizada no momento que ela aceita a Cristo, conforme nós batistas também cremos. Já ele começou a beber na fonte, porque a fonte pentecostal da Rua Azusa começou em 1800 e tarará, certo? Esse movimento, e ele começou a procurar esses movimentos pentecostais, certo? Existe muita gente séria, mas ele começou a imigrar por esse caminho, né? Buscando isso. E quando ele encontrou esse grupo, aí ele disse que começou a ter umas novas revelações, além da voz que ele estava recebendo, que ele estava ouvindo, além de línguas que ele estava falando, línguas sem sentido, né? Que Paulo disse que as línguas têm que fazer algum sentido, tem que ter uma interpretação, certo? Ele começou a formar um grupo da própria igreja presbiteriana na época, que acreditava no mesmo pensamento que ele. Ele tirou um grupo, aquilo que eu estava falando para você, todo movimento herético, ele começa com uma divisão também. Então ele já tirou um grupo que pensava igual ele e começou o movimento da igreja do véu, né? Certo? Lá na Itália mesmo, por volta de 25 de agosto de 1907, foi que ele começou a estabelecer esse grupo chamado Congregação Cristã no Brasil, na época, né? Como estabeleceu essa igreja no Brasil? Como foi que começou esse movimento da igreja do véu no Brasil, né? Depois de ter estabelecido na Argentina, certo? Imigrou o Francesco,
juntamente com o tal de Giacomo, certo? Ao Brasil, em 8 de março de 1910, com destino a São Paulo, certo? Eles chegaram em São Paulo, na data de 20 de abril de 1910, e estabeleceu o grupo da Congregação Cristã do Brasil em São Paulo. Já começaram em São Paulo, depois que eles abriram na Argentina. Como foi que ele trabalhou em São Paulo? Como foi que ele começou no Brasil, né? Em 20 de junho, ele fez um retorno ao Brasil, a São Paulo, após um contato inicial com a igreja presbiteriana, ou seja, alguém na época da igreja presbiteriana, né, com certeza estava buscando algo mais fervoroso, né? Queria algo mais, isso é natural, né? Talvez. E aí ele encontrou um grupo rebelde lá dentro da igreja presbiteriana que apoiou a sua crença, e aí ele formou um novo grupo, certo? No Brasil, ali na presbiteriana que fica no bairro do Brás, em São Paulo. Foi no bairro do Brás, em São Paulo, certo? Como desenvolveu-se a seita? Como é que ela se desenvolveu? Olha só, diante do que já vimos, podemos perceber que as diferenças no início da igreja não eram tão latentes, mas hoje são além, são separatistas e individualistas. Se você perceber, o pessoal da congregação cristã, né, a Igreja do Véu, ela não nos chamam de irmãos. Só eles estão certos, só eles estão salvos. E se vocês tiverem algum contato com eles, vocês podem perceber. Além de radicais, individualistas e separatistas, eles não nos consideram irmãos, certo? Eles não nos consideram irmãos. Quais causas os tornaram individualistas? Olha o porquê eles ficaram tão separados dos outros grupos. Olha só. Surgiram por causa de ambientes teológicos. Primeiro por causa disso, eles não estudam teologia, né? Depois a liderança nacional tomou direção, eles tomaram a direção individual, o que era desejo do seu fundador, que apenas esteve 10 vezes no Brasil. Ou seja, por questões teológicas, por não querer estudar a Bíblia e teologia, eles ficaram um grupo separado, individuais, sem querer estudar a Bíblia. Eles achavam que Deus revelava tudo, era só ler a Bíblia, tudo Deus revelava, né? Doutrinas que eles creem. Quais são as doutrinas que a Congregação Cristã no Brasil crê, a Igreja do Véu? De cara percebe-se que a Congregação Cristã no Brasil criou um evangelho segundo eles mesmos, onde as interpretações são 1000. Primeiro, o que pensam eles sobre a Bíblia? O que é que eles pensam sobre a Bíblia? Para estes, o Espírito Santo dirige tudo, ou seja, não é necessário preparar-se, estudar, examinar ou mesmo meditar na Bíblia, acreditando que o Espírito Santo ensinará sem que estude. Vocês concordam com isso, meu irmão? O Espírito Santo ensina tudo sem que haja um estudo? Você crê assim? Você acha que o Espírito Santo usa uma pessoa sem que ela estude a Bíblia? Não. Claro que não, né? Você sabe por que as pessoas falam um monte de besteira nos púlpitos? Porque não estudam, porque não tinham tempo para estudar. Vamos ver na Bíblia que tem aí? João 5,39. Porque nós temos que estudar a Bíblia para pregar e ensinar. João 5,39 e 2 Timóteo 2,15. A irmã Socorro pode ler João 5,39 e a irmã Gerli pode ler 2 Timóteo 2,15. Irmãos, eles creem que não precisa estudar a Bíblia. É abrir a Bíblia e o Espírito Santo ensina tudo. É assim que a Igreja do Véu ensina aos seus súditos, aos seus seguidores. Tá? Olha só. João 5,39.
examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, disse Jesus, né? 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15. Olha, procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Tá vendo? Aí o camarada ensina a uma religião, a uma seita, que não se deve estudar a Bíblia. Sabe por quê? Porque as pessoas, quando estudam a Bíblia, as pessoas não são enganadas. Quando você diz para um grupo que não estuda a Bíblia e fica só na liderança a tal revelação, entendeu? Fica fácil enganar as pessoas. Assim mesmo, por exemplo, a religião romana fazia isso há muito tempo. Durante séculos ela não permitiu que as pessoas lessem a Bíblia, certo? Não tivessem acesso à Bíblia. Aí Martinho Lutero, certo? Um monge, ele leu o versículo que tem em Romanos falando sobre a justificação pela fé. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Isso fez com que aquele monge, Martinho Lutero, entrasse em crise. O Lutero, ele entrou em crise. Nessa crise ele começou a bater de frente que as pessoas, os moribundos, os mendigos, os pobres, todos precisavam ler a Bíblia, porque a igreja estava enganando. E ele fez 95 teses. Nessas 95 teses ele pregou na porta da igreja, lá como reivindicações que a igreja não estava fazendo. E esse homem foi, logicamente, foi excomungado, né, da igreja. Só que houve uma divisão histórica por causa disso. Daí surgiu as igrejas protestantes, né, por causa da reforma protestante, devido a essa atitude que foi do Espírito Santo, quando ele estava lendo a Bíblia, ele parou no texto que ele viu que não era salvo, porque só Deus podia justificar ele, porque indulgências a igreja não podia justificar, o Papa não podia justificar ele, entendeu? As cobranças que a igreja fazia não podia justificar ele, ele viu que só Deus podia justificar ele em todo pecado. Ele enfrentou todo mundo e hoje temos igrejas históricas, né? Igrejas como as luteranas, as presbiterianas, as congregacionais, igrejas que nós entendemos como sérias, e os batistas que são um pouquinho mais antigos que este grupo que vem lá dos anabatistas, mas que também é tido como igrejas históricas, tá entendendo? Então, como é bom a gente estudar a Bíblia, porque a igreja manteve o povo cego e o povo tolo e o povo na rédea que eles queriam, por causa de estar roubando deles a verdade bíblica, certo? E aí a congregação ela está falhando nisso, né? Sobre o batismo, a igreja do véu não reconhece o batismo por outros ministros de outras denominações. Preste atenção, ou seja, mesmo que seja por imersão, conforme Mateus 28:19, eles alegam que o termo eu te batizo, olha só, o termo eu te batizo está errado, por isso dizem que tem que usar te batizo, não entendendo de fato o português, pois o sujeito da palavra está oculto. Além do mais, a expressão que está na Bíblia é eu te batizo com água. Meu irmão, vamos ver esse texto lá de Mateus 28:19, você vê uma coisa que é absurdo. Você sabe por que eles não aceitam o batismo de outras igrejas? Porque existe o sujeito, a palavra eu te batizo. Aí eles acham que por causa disso, a pessoa que quer ir para lá conviver, congregar com eles, tem que ser batizado de novo, porque eles só aceitam se a pessoa for batizada te batizo, não pode usar eu te batizo. É como se o pastor estivesse batizando, estivesse dizendo que ele
está batizando no nome dele. Eles alegam isso. Mas na verdade, meu irmão, vamos ver o que a Bíblia diz, que a Bíblia dá a resposta em Mateus 28, 19. Vamos ver na Bíblia aí, né? Triste realidade. É a pessoa não entender direito, de fato, o português, ensina errado. 28, 19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está correto isso, não está aqui? Então qual é o problema de dizer eu te batizo? Eu te batizo não está dizendo que é o nome da pessoa, está dizendo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí eles acham que o batismo que é feito por causa do termo eu, certo? Não pode ser um batismo correto. Tá? Não pode ser um batismo correto. Isso aí está contra a palavra, né? O próprio apóstolo João, profeta João Batista, quando ele batizou Jesus, ele dizia o quê? Eu te batizo com água. Capítulo 3 de Mateus. Não foi isso que ele disse? João Batista, eu te batizo com água. Tá? Então, se ele usou o termo eu, todo ministro de Deus pode usar o termo eu, te batizo com água. Tá bom? Estão errados. Quanto ao uso do véu, nossa, por que eles falam tanto que tem que usar o véu, né? As mulheres. Vamos ver aí, meus irmãos? Olha, na verdade, o véu, por si, aquele véu, né, que é colocado na cabeça das mulheres, por si só não é um problema, não. O véu em si, o pano, não tem um problema, não, meu. Tá entendendo? O problema é você, porque assim, o problema é a questão cultural. Questão cultural. Você está entendendo? Nós estamos em qual país? No Afeganistão, no Iraque, na Arábia. Onde é que nós estamos? Estamos no Brasil, não estamos? Ou seja, o uso do véu, ele cabia bem se fosse no Afeganistão, fosse lá na Arábia Saudita, onde as mulheres já usam, é habitual as mulheres usarem o véu. Nós não temos nada contra o véu, não. Se a igreja quer usar o véu, nós não temos nada. Agora, você sabe por que Paulo falou que as mulheres usassem o véu? Você sabe por quê? Abra aí sua Bíblia em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11. Você vai saber por quê. Porque muitos deles ficam nessa, não, a mulher tem que usar o véu, porque é santo, porque a mulher que é séria, que é de Deus, tem que usar o véu. Tudo bem, meu irmão? Nós não temos nada contra a pessoa usar alguma coisa, porque roupa não salva. Agora, por que foi que Paulo fez com que as mulheres de Corinto usassem o véu por um tempo? Não foi por todo o tempo. Não era por todo o tempo, não, era por um tempo. Certo? Por que foi? Coríntios 11. 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. Versículo 2, viu? 11, 2 a partir. De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vos entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem, e o homem cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza
tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse raspada. Cabeça, mulher, eles estão falando aqui de relacionamento entre homem e mulher, tá? Homem e mulher, tá? Vamos para frente. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que raspe o cabelo. Guarde essa palavrinha, porque raspe o cabelo, tá? Vamos lá, para frente. Mas se lhe é vergonhoso o tosquiar-se, certo? Ou raspar-se, cumpre-lhe usar o véu, porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça. Ó. Tá vendo? O homem, né? Olha só, vamos lá. Não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ora a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de matilha, que é de véu, tá? Olha só, contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Está dizendo aqui que as igrejas não tinham costume de usar esses utensílios. Bem claro. Sabe por que Paulo está falando aqui para a igreja, para as mulheres que deveriam usar o véu por um certo tempo? E que a mulher que não usa era como se tivesse com vergonha, de cabeça raspada? Porque na época as prostitutas em Corinto tinha cabeça raspada. As mulheres da vida, como diz, da época. Aí Paulo, para solucionar um problema que existia na igreja, que estavam convertendo muitas prostitutas, como é que eles se identificavam pela prostituta? Pessoal, Corinto era como o Rio de Janeiro, gente. Rio de Janeiro é uma cidade turística, cheia de belas praias, entendeu? E com muito movimento, né, de turistas, certo? Então os navios paravam em Corinto. E aí os homens, naturalmente, queriam ter um programa sexual. Aí, como é que eles identificavam que a mulher era? Cabeça raspada. Só que as mulheres estavam se convertendo. E aí Paulo, para preservar a integridade das mulheres novas convertidas, Paulo disse: coloque o véu em lugar do cabelo, até que o cabelo fique em lugar do véu. Você olha, o texto está desse jeito. Você entendeu, meu irmão? Então, automaticamente, quando eles obrigam as mulheres a usarem o véu, mesmo não precisando, já tendo o cabelo no lugar de véu, eles estão chamando as mulheres de quê? Tem muita sabedoria nesse ensinamento? Não. É a pessoa não estudar. É a pessoa não estudar. Quando a pessoa estuda, ela sabe. Você está entendendo, meu filho? Então é isso. O uso do véu não é um ponto a ser obrigatório na Bíblia. O uso do véu foi para a época das mulheres prostitutas de Corinto, que tinha a cabeça raspada e precisavam o cabelo crescer até que elas largassem o véu. Ponto final, resolvemos o problema. Vamos para frente, para terminar. 3 erros da seita da igreja do véu. 3 erros que eles têm. 3 erros, preste atenção. A saudação. Saudação. Como é que nós saudamos as pessoas? Meu pastor, ele era muito carismático. Ele dizia assim: como dizem os batistas, ele dizia desse jeito no culto: graça e paz. Como dizem os irmãos da Assembleia de Deus, a paz do Senhor. Ele começava já o culto assim. Como dizem os congregacionais, ele dizia:
Como diz os presbiterianos, eles dizem as igrejas, todinho, as saudações, né? Só que a congregação cristã no Brasil, infelizmente, ele diz que a paz do Senhor, que é usado pelos assembleanos, o pessoal mais pentecostal, ele diz que está errado. E eles ficam perseguindo o pessoal da igreja Assembleia de Deus por causa disso. E eles dizem que tem que ser a paz de Deus. A paz de Deus. Que se não for a paz de Deus, a paz do Senhor não serve. Isso tem a ver, meu irmão, né? Qual a diferença? Eu pergunto para você, qual a diferença entre a paz do Senhor com a paz de Deus? Quer dizer, a falta, todo o significado é um só. Olha, isso é a pessoa não conhecer a palavra de Deus. Né? Nós temos o quê? Quase 20 mil pessoas nessa crença que crê errado. Se não for mais, eu estou dando assim uma estatística que eu acho. O ósculo santo, que é o beijo, né? Beijar no rosto. Lá na Rússia, eles têm esse hábito. Aqui nós cumprimentamos com a mão. Tudo bem, um abraço, né? Lá na Rússia e em outros países, o pessoal beija. Beija do lado, beija do outro. Está todo mundo tranquilo. Aqui nós temos o hábito de estar homem beijando homem. Beijinho. Já disse que é outra coisa, justamente. Entendeu? Eu sei que não existe maldade, meu irmão, mas veja bem. Se a gente criar um hábito de estar beijando, o pessoal vai começar a falar que a gente está jogando no outro time, né? Entendeu? Então eles têm esse negócio do ósculo santo, tem que ter o ósculo santo. Então termina, está lá no culto lá deles, aí está todo mundo se beijando, lá no culto deles. Tá? Não tem nada contra isso. Agora, ter cuidado porque o pessoal fala e escandaliza, né? Cria-se muitas questões por causa disso. Agora, tem gente que é corajoso e quer ir contra toda uma cultura e toda a multidão. Tem gente que é muito corajoso, quer ir todo contra uma crença, né? E acha que um hábito desse que é bíblico, ela acha que pode ser normal, certo? De repente, o pastor de uma igreja sair beijando todo mundo e todo mundo beijando o pastor. Eu não acho que para a nossa cultura caiba bem isso, não. Precisa se preservar um pouco mais para não, como diz a Bíblia, fugir da aparência do mal. A gente precisa fugir da aparência do mal, viu? Então eles insistem em adotar esse costume, que é um costume oriental, não um costume ocidental, tá bom? Quanto ao dízimo, o último erro, primeiro erro, saudação, segundo, o ósculo santo, o último erro é o dízimo. Quanto ao dízimo, eles são contra o dízimo, né? A seita da Igreja do Véu, a congregação cristã do Brasil, é contra o dízimo. Só que o próprio Jesus disse: dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. O que é de César? O que é de César? Suas contas, suas roupas, seus impostos, suas coisas, certo? O que é de Deus? O que é de Deus? Dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. O de Deus é seu dízimo. Aí eles são contra esse pensamento, né? Certo? Aí nessa área, quando a gente trabalha essa área do dízimo com eles, quando a gente questiona eles quanto ao dízimo, eles começam a, começam a usar um monte de argumento fora da Bíblia. Mas eu gostaria de usar 2 textos da Bíblia para a gente falar de dízimo, para você ver como está na Bíblia claramente o dízimo, certo? Que foi pregado, certo? Já vimos um aí, dar a César que é de César, mas nós vamos em Gênesis 14, 20. Estou concluindo, tá? Aqui sobre a congregação cristã do Brasil. Gênesis 14, 20. Não está muito difícil Gênesis, está bem no comecinho, tá? Gênesis 14, 20. Irmãos, se a gente aprende errado, anda errado, ensina errado, crê errado,
prega errado, anda errado na fé cristã. Dá tudo errado. É a mesma coisa que uma Bíblia adulterada. Se a pessoa tem uma Bíblia adulterada, se você não assistiu a aula sobre testemunho de Jeová, vai lá no meu canal no YouTube que eu botei lá. Eu gosto de gravar e botar lá. Está lá. A Bíblia deles é adulterada. Se você tem uma Bíblia adulterada, você tem uma vida adulterada, uma crença adulterada, um ensinamento adulterado e uma pregação adulterada. Que está errado. Não é verdade? É a mesma coisa que você comprar uma roupa aparentemente de marca, mas só que não foi da fábrica original. É imitação. 14:20. Gênesis 14:20, viu? Estou já terminando aqui e vou abrir para vocês assim uns 5 minutos de pergunta, tá bom? Se vocês quiserem. 14:20. Ainda é 8 e pouco, né? E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Reconhecendo as bênçãos de Deus, Abrão deu o dízimo de tudo. Hebreus 7. Porque a congregação cristã não dá ouvidos, não abre os olhos para a verdade, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, dá o dízimo que é de Deus. Agora, vamos no Novo Testamento, porque as pessoas dizem, não, isso aí só está no Antigo Testamento. Esse negócio de dízimo é só no Antigo Testamento. Está aqui, meu irmão, certo? Está aqui. Hebreus 7, viu? Capítulo 7. Hebreus 7, de 8 a 9. Versículo 8 e versículo 9. Preste atenção, olha só. Aliás, aqui são homens mortais, os que recebem dízimos. Quem são os homens mortais que recebem dízimos? A igreja. Hebreus 7, 8 e 9. Viu? Os homens mortais aqui são os ministros de Deus, a igreja de Deus, tá? Onde tem pessoas mortais. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aqueles de quem se testifica que vive. E, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Tá certo? Falando do texto de Gênesis, que Abraão pagou um dízimo a Levi, todas as bênçãos que ele tem. Então a congregação cristã ela está equivocada quanto a dízimo, quanto a crenças orientais, quanto a leitura e estudo da Bíblia, quanto a seu fundador, quanto a seus fundamentos, quanto a sua instituição, quanto ao véu. Está uma coisa horrível, né? Sem falar que eles perseguem, né? Estando ainda errados, certo? Sem crer em Deus direito.